E em estúdio temos connosco José Manuel Diogo, fundador da Associação Portugal-Brasil, 200 anos. José, muito bom dia. Bom dia. Ao longo da manhã temos ouvido vários brasileiros, tanto no Porto como em Lisboa, e que falam do que pretendem para o futuro, sem a necessidade de revelar a cor política e em quem vão votar, mas falam muito de que a democracia possa prevalecer, diminuir desigualdades, a corrupção, falam também da união. Mesmo jornais portugueses falam que esta poderá ser uma eleição de ódio. Estas poderão ser as eleições mais polarizadas no Brasil nesta altura? Cláudio, bom dia. Estas são umas eleições muito especiais, até porque são uma espécie de déjà vu. Estas eleições deviam ter acontecido se não tivesse havido o processo Lava Jato, que mais tarde se verificou que não era capaz de ter sido feito daquele formato, e foram anulados todos os julgamentos que impediram na altura Luiz Inácio Lula da Silva de ser candidato, como já tinha sido anunciado, contra o Jair Bolsonaro. E isso causou uma clivagem enorme na sociedade brasileira. Vivemos 4 anos, eu digo vivemos porque passo a maior parte do meu tempo no Brasil, em São Paulo, onde nós passámos 4 anos de uma convivência difícil entre um presidente que foi eleito contra um candidato que foi um candidato de recurso. Aliás, Fernando Haddad, que é hoje candidato a governador de São Paulo, foi chamado pelo PT a substituir o líder Lula no seu impedimento, e isso 4 anos atrás era uma espécie de cenário impossível, porque havia o escândalo da Lava Jato, uma grande confusão. E tendo em conta então toda essa tensão que tem sido acumulada durante esses 4 anos, o que podemos esperar nesta altura? Poderá ser uma altura de alívio perante este ato eleitoral que os brasileiros têm? Está a ser. Ontem à noite, onde falava com a Carla, uma amiga minha que está muito próxima de uma das campanhas, e em São Paulo, e a Carla dizia-me: há uma estranha e inesperada calma, até porque ontem em São Paulo há os 2 últimos comícios, momentos de campanha, uma motociata, que são os comícios em movimento de Jair Bolsonaro, e uma passeata, que foi o passeio de Lula da Silva pela Avenida Paulista. Lula da Silva na Paulista, Bolsonaro na Ibirapuera, divergentes. Uma coisa onde já antes tinha havido tensão, não houve. E nós esperamos muito que isso se mantenha agora, durante o dia de hoje, e quando se começarem a saber os primeiros resultados. Vai haver aqui uma coisa curiosa, porque os resultados vão ser um bocadinho como ao final do ano. Como ao fim do ano vamos começar a saber primeiro os da Austrália, como as urnas são eletrónicas, Nova Zelândia, por aí fora, até chegarmos a Portugal, que é o último lugar antes de passarmos ao Brasil, e às 5 da tarde em Brasília. É a primeira vez que as urnas fecham todas à mesma hora no Brasil. E claro que o Brasil é que conta, são 152 milhões de eleitores no Brasil, perto disso, e uma hora depois, nossas 10 horas da noite, devemos começar a saber os resultados. Falava relativamente a esta estratégia e ao último dia de campanha, uma vez que no Brasil não há o dia de reflexão. Ontem os candidatos ainda estiveram na rua a fazer as passeatas como é que disse? Motociata. Motociata, exatamente. O que indica a estratégia de cada candidato, aqui Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Os dois estiveram em São Paulo, mas Bolsonaro também esteve no Sul, em Santa Catarina, um local onde tem muito apoio. O que revela aqui a estratégia para o último dia? Sendo uma pergunta complexa, merece várias respostas simples. É assim, os resultados das pesquisas, das sondagens, são muito consistentes. Há ali um momento que é o 7 de setembro, onde se pensa que vai acontecer alguma coisa, e há um anticlímax, não acontece. Apesar de o presidente Bolsonaro ter transformado de alguma forma, aliás, porque ele de forma muito inteligente se apropriou das cores do Brasil como cores da sua campanha. Aliás, há um exemplo muito... Isso pode criar aqui alguma familiaridade também para com as pessoas? Claro que cria. Depois há outra coisa, é a heterogeneidade radical do Brasil. O Brasil é tão longe do Oiapoque ao Chuí, o Oiapoque fica no Rio Grande do Sul e o Chuí fica lá em cima, no Amazonas, é mais longe
Duque de Lisboa, onde nós estamos, a Moscovo. Então, é preciso termos uma noção do que estamos a falar. E o Portugal é do tamanho do Espírito Santo, que é um dos 27 Estados, o mais pequeno depois do Distrito Federal. Portanto, nós não temos um entendimento das lógicas sociais e políticas que existem no Brasil. Claro que São Paulo, o Estado de São Paulo, ele sozinho tem quase 40 milhões de eleitores, elege muitos deputados, no máximo. Há muitas singularidades na Constituição brasileira, que é copiada da dos Estados Unidos, mas que não funciona sobre dois partidos, que dá uma estabilidade aos Estados Unidos, mas funciona por cima de 30 partidos, com mecânicas muito próprias, com uma cidade como Brasília, que é muito divertida do ponto de vista da gestão do poder, põe qualquer série inglesa de Yes Minister no bolso, é muito mais divertido, mas que tem perniciosidades. Por isso, quanto à estratégia, o que é que eu lhe dizia, Cláudio? Há uma estratégia para São Paulo, há uma estratégia para Santa Catarina, como há uma estratégia para o Nordeste de Lula da Silva, onde a relação de votos das últimas pesquisas era de mais do que de 2-1. Bolsonaro sabe uma coisa, e a campanha de Bolsonaro sabe uma coisa, que só há um objetivo: conseguir que, onde ele tem os votos mais fidelizados, que nenhum voto falte. Porque como as sondagens estão indicadas, dentro das margens de erro, mas no fenómeno voto útil, há uma coisa muito importante. Ciro é ultrapassado por Tebet ontem pela primeira vez, e não porque Ciro perde para Tebet, porque Ciro perde para o voto útil. Há uma série de apoios na área da cultura, na área do desporto, na área da economia, onde Lula estava mais frágil, mas onde ele fala com a Faria Lima. A Faria Lima é assim, uma espécie de Wall Street em São Paulo, e reúne apoios. E há também até um último tweet de última hora, onde Paulo Coelho, aquele escritor, que foi a última coisa a circular, que dá também o apoio a Lula da Silva. Ou seja, aqui o voto útil será fundamental nestas eleições. A estratégia foi o voto útil. A estratégia foi para que sim e outro para que consiga ir à segunda volta. A segunda volta tem várias leituras, tem várias... Será 20 de outubro? A 30 de outubro, eu acho. Agora não, acho que é 30 de outubro. Vou confirmar. No último domingo antes de outubro. Mas até lá, 30 de outubro, 30 de outubro, o que vai, são tantas datas, tantos números, que às vezes a gente não sabe. O que vai acontecer é o seguinte: se for à primeira volta, a primeira volta é uma espécie de todos contra todos. Portanto, há 11 candidatos presidenciais, mas não há só candidatos presidenciais. Há uma eleição para 27 senadores. Os senadores lá funcionam em contraciclo. São eleitos por 8 anos e não por 4. E são eleitos, há 3 senadores por Estado, não importa o tamanho do Estado, e são eleitos por 8 anos, uma vez um senador, outra vez 2 senadores, quando daqui a 4 anos voltar a haver eleições presidenciais, que é para manter uma independência. Depois há as eleições para governadores, que é uma espécie de primeiro-ministro de países como a Bahia, do tamanho da França, o Minas Gerais é do tamanho de Espanha, ou seja, são países gigantes, com populações gigantes, com economias muito independentes. Aqui um presidente da Câmara ao nível português. No que diz respeito às sondagens, os valores não têm alterado muito, mas pegamos nos debates. O último debate ficou muito marcado pelos ataques entre os candidatos, principalmente Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Os debates acabam por ter algum efeito, utilidade para com os eleitores, uma vez que não há aqui uma grande discussão em termos de ideias, mas mais discussão em termos de acusações. Isso não é bem uma singularidade brasileira, infelizmente. Não é? As ideias... Mas essa questão até se pode-se colocar em termos transversal, ou seja, se os debates que temos vindo a assistir a nível político em todo o mundo se acabam por ter alguma utilidade para com os eleitores, uma vez, precisamente, os debates concentram-se cada vez mais em acusações e não tanto numa discussão a nível de ideias, e se isso acaba por ser útil para os eleitores? Desde que o WhatsApp entrou Nós estamos aqui na SIC Notícias, é um órgão de comunicação social, faz jornalismo. E o jornalismo foi quem mediou
O jornalismo medeia. Eu licenciei-me em jornalismo na Universidade de Coimbra lá atrás, depois a minha vida foi por outro sentido, nesse primeiro curso, e tenho muito orgulho em ter conseguido compreender isto que agora não se dá valor. O papel dos jornalistas como mediadores da informação é cada vez mais importante, mais ainda no momento em que todos têm voz. Todas as pessoas conseguem mandar WhatsApps uns aos outros. E com a tecnologia que existe, onde é possível fazer vídeos falsos como pessoas verdadeiras. Então, tudo isso faz com que, do debate televisivo, onde se chega ainda a muitos lugares, naquele país gigantesco que é o Brasil, onde a televisão de rede baixa, que não é por cabo, mas que chega a todo lado, como a rádio, que também transmite os debates, é muito importante, ele acaba por ter um efeito, mas mais um efeito de tribal do que um efeito de debate de ideias. Não era de estranhar que os únicos candidatos que tinham ideias não tenham expressão. E quanto mais ideias eles têm, menos expressão eleitoral eles têm. Quer dizer, descontando aquele sacerdote que acaba por ser uma espécie de apontamento anedótico naquilo que é a política, às vezes brasileira, e com o sistema que permite coisas muito extraordinárias. Mas relativamente àquilo que é as sondagens, como dizia o resultado das sondagens, eu fazia um ponto aqui que é importante. Mesmo Elas têm sido, para terminarmos, têm sido muito consistente, mas há e nas duas de ontem, do IPEC e da Datafolha. Do IPEC e da Datafolha, elas trazem apenas uma coisa que é lateral, mas muito importante. É que Tebet, numa, está à frente de Ciro Gomes, na outra está empatada. E isso quer dizer que Ciro está a transferir-se para Lula da Silva. E se a isso aliarmos o movimento de eu quero estar com quem ganha, eu diria, se tivesse que pôr R$100 na história, diria que as hipóteses de Lula da Silva ser eleito já hoje são grandes, mas como se costuma dizer, num país onde o passado é incerto e será sempre o país do futuro, temos que esperar logo por volta das 10h30 da noite para sabermos. José Manuel Diogo, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Amanhã também aqui na Manhã SIC Notícias serão analisados os resultados. Muito obrigado e um bom fim de semana. Deus, obrigado. Pelo menos 164 pessoas morreram no motim depois de um jogo de futebol na Indonésia. Alerta